Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todo o processo de decoração do bolo da minha amiga que eu falei pra vocês, lembra? Aqui eu vou decorar um bolo já pronto, então é outra confeiteira, colega minha, que vai fazer a festa do aniversário da filha dela. E aí ela me pediu pra que eu fizesse a decoração. Então ela fez todo o bolo, né, as massas, recheio, prensou, trouxe pra mim tudo prontinho. E os materiais, eu fiz pra ela a lista do que é que eu ia precisar e ela me mandou tudo pra eu poder decorar. Aqui já tava os bolos, tá vendo na geladeira, ela me mandou assim, já embaladinho, assim que chegou eu coloquei na geladeira e fui abrir, né, as outras coisas que foram chocolate, corante, pasta americana, o chocobol. Então eu fiz a lista pra ela de tudo que eu ia precisar e eu vou fazer apenas a decoração, né? Ela trouxe o bolo pronto pra eu decorar. Então, como são muitos bolos, eu vou começar fazendo a ganache. Eu fiz a primeira barra e aí depois, enquanto eu tava decorando, o Lucas foi fazendo de um em um e repondo pra mim nesse pote. Então, os diâmetros são 15, 20, 25 e 30. Então foi bastante bolo, minha gente, principalmente esse da base, porque ele é grande, tava bem pesado. E aí, depois de um tempo que eu tava começando a alisar, começou a doer as costas, o braço, porque tinha que colocar muita força. Mas deu certo. Então aqui eu vou primeiro fazer, colocar o meu pratinho no prato que ela mandou, que vai ser esse de vidro. E ele é bem pesado. Aí eu tava vendo uma forma de colocar ele na bailarina para ele não deslizar, porque vidro com vidro escorrega. Então eu coloquei primeiro o disco desse laminado, só que eu ia usar ele para colocar na base do bolo, então eu não podia, né, colocar ele ali. Então eu coloquei plástico filme, como vocês viram aí deu certo, não ficou deslizando não. E ele é até um pouquinho maior que a minha bailarina, sendo que deu certinho os pezinhos dele ali embaixo, aí eu consegui colocar. Então vou começar a fazer a blindagem. Esse primeiro bolo, né, que é o maior, nessa primeira barra que eu fiz, deu praticamente para uma selagem só, uma pré-camada, porque é muito grande, né? Então, enquanto eu fui fazendo, o Lucas foi fazendo de uma em uma barra, eu fui colocando para mim e repondo ali para eu continuar. Porque imagina, se eu fosse fazer, parar para fazer mais ganache, continuar, aí ia demorar bem mais. Então, foi um processo mais prático assim. Ele foi fazendo, me dando, e eu já fui fazendo ali sem parar a decoração. Esse bolo eu não vou finalizar por completo, né? Eu não vou montar, porque a cliente, ó, a minha colega pediu para eu mandar para ela eles soltos, já que já tinha mais uma barra, tá vendo que o Lucas ia fazendo e colocando. Então ela pediu para mandar soltos, porque o local da festa era bem um pouquinho longe daqui, né, de onde ia sair o bolo. Então ela preferiu que ele fosse desmontado e aí quando chega lá ela só coloca, né, um por cima do outro. Então já vou colocar as estruturas, os caninhos, tudo certinho. Para quando chegar lá, ela só colocar mesmo um em cima do outro. Então, assim vai ficar mais seguro, né? O transporte. Não vai ter problema de o bolo tombar nem nada, porque ele vai solto, né? Não vai montado. Aqui eu tava conferindo se estava durinha, ganache. Sempre gosto de fazer assim. Faço. Depois que ela seca, eu dou uma tocadinha nele para ver se tá firme. Porque às vezes quando tá muito fina, né? Quando a gente toca, o dedo afunda. Então eu dou essa tocadinha no bolo, no geral, assim, para ver como que ele tá e ver se ele tá firme. Depois que eu fiz essa blindagem, eu vou colocar os caninhos. Esse caninho pode ser colocado em várias etapas. Você pode botar antes de começar a decorar. Você pode colocar depois de fazer a blindagem com o ganache. Você pode colocar depois do bolo pronto. Então, às vezes eu faço, né, quando eu lembro. Eu sempre gosto de botar antes, assim. Mas quando eu esqueço, eu boto depois também e dá certo. Então, cortei ele ali um pouquinho maior que o bolo, porque esse caninho sempre tem que estar passando pelo menos meio centímetro do bolo. E aí, esse espaço que fica pra cima, eu ainda vou vir com a ganache colorida, né? Então, ele vai subir mais um pouquinho e vai ficar bem pouquinho passando do bolo. Porque o legal é que ele fique passando um pouquinho para que o bolo se sustente em cima do caninho e não em cima do bolo. Aí, eu vou pro segundo bolo e aí pedir ajuda novamente a Lucas para puxar a forma, porque tava bem pesadinho. E vou colar ele no pratinho e vamos começar o mesmo processo de blindagem. Só que antes eu vou acertar esse bolo aqui, porque eu vi que ele estava um pouco mais alto que o outro. Então, se ficar um com 12, um com 14, o outro com 11, fica feio a proporção, né, de altura dos bolos. Então, como o de baixo estava em média 12 centímetros, esse aqui estava passando um pouquinho e eu ainda ia vir com a ganache, então ele ia subir um pouquinho mais. Então, eu precisava dar uma acertada e até que ele estava um pouquinho torto também, ele estava uma parte mais alta e outra mais baixa. Então, foi legal eu fazer isso daí até para economizar ganache, porque se eu fizesse com ele assim,
eu ia ter que, né, equilibrar ali. Então, a parte mais baixa eu ia ter que botar mais ganache para poder ficar na altura do outro. Isso dá mais trabalho, né, e mais gasto. Então, eu fui passando a faquinha, né, com o ângulo dela retinho, para poder ir cortando e deixar o mais retinho possível em cima. Depois eu coloquei os caninhos, esse aqui eu coloquei antes de blindar, tá vendo? E aí fui fazer, né, a minha blindagem com ganache. E vai ser o mesmo processo. Coloquei o ganache na lateral dele todo, depois eu vou alisando para deixar ele todo retinho. E aí aqui essa parte de cima eu não podia subir demais, porque já tava com os palitinhos, né? Então, como tava na mesma altura do outro, esse daqui não podia subir muito, né, a altura, não podia colocar muita ganache, porque senão ia ficar desproporcional com o outro. Como é bolo de andar, é legal que a gente faça sempre o mesmo tamanho. Ou se a gente for fazer aquele bolo assimétrico, tem que ser uma diferença considerável, tipo um com 15, o outro com 20, porque aí dá pra ver que é intencional, né, a assimetria dele. Mas quando fica assim, 2 centímetros, eu particularmente acho que fica um pouquinho feio. Então eu gosto de sempre fazer a mesma altura para ficar tudo bem certinho. Finalizei a blindagem dos 4 e aí ficaram assim, ó, todos bem certinhos. Esse da base, ele tava um pouquinho mais baixo do que os outros. Dá pra ver que o canudinho dele tá maior. Então eu vou precisar colocar um pouquinho mais de ganache nele, né, pra poder alcançar um pouquinho a altura do outro. Então foi questão mesmo do bolo, que um tava mais alto que o outro. Então eu fiz o corte desse segundo pra poder baixar um pouco. E vou ter que subir um pouquinho com o ganache esse da base. Então a gente tem que fazer esse jogo aí para poder alcançar a mesma altura, né? Eu não tenho como colocar mais bolo nesse daí da base, então a forma que eu achei de equilibrar isso foi assim. Então vai ficar um pouquinho mais de ganache no topo desse e o outro eu cortei um pouquinho, então a gente consegue aí deixar na mesma altura. A ganache vai ser toda lilás, o bolo vai ser todo lilás, todos eles. Então eu fui fazendo, Lucas fez aí 2 barras. Depois fez mais uma, então a gente foi, né, repondo aí. Ficou a mesma cor, deu certo a questão da tonalidade. Então eu fui fazendo mais basicamente o que eu já fiz, né, com a ganache preta. Só que aqui vai ser mais fácil, porque eu passo uma camadinha mais fina, liso. O intuito aqui é só preencher a cor. Eu não vou precisar colocar uma camada grossa para dar estrutura, porque eu já fiz isso com a ganache anterior. Então aqui é mesmo só para cobrir, né, essa ganache marrom e deixar ele todo lilás. E a decoração dele vai ser toda lisinha na lateral, não vai ter espátula de textura, porque a inspiração era um bolo de pasta americana, né? Então tem que deixar bem lisinho o máximo possível. Na parte de cima do topo eu vou deixar uma quina imperfeita, bem pequenininha, bem de leve, porque esse maior ia me dar muito trabalho para quinar, deixar tudo lisinho, então eu preferi fazer assim. Deixei bem pequenininho uma quina imperfeita e fiz a espiral em cima. Então em todos eu vou fazer o mesmo processo, ele vai ficar assim, tá vendo? Bem lisinho na lateral e em cima, como não vai dar pra ver muito, eu só fiz ali na pontinha e a parte do meio ali o outro bolo vai cobrir. Então vamos fazer esse mesmo processo nos 4 bolos, deixando todo retinho e alisar o máximo possível.
último bolinho finalizado e sobrou essa quantidade aqui de ganache, minha gente. Eu já fui guardando no saquinho para ela poder levar caso precisasse fazer algum acabamento lá na hora da montagem do bolo. Pronto, minha gente. Primeira parte feita, né, que é cobrir. Aqui ele já tá todo certinho. Aí, como eu falei pra vocês, eu vou deixar ele todo desmontado, porque ela pediu pra montar lá. Como vai ser um pouquinho longe o lugar que ela vai, então ela mesma vai montar lá, né? Como ela é confeiteira, ela sabe. Então, aí ela vai colocar só um por cima do outro, porque já tá com as estruturas, tá vendo? E aí, eu deixei com a quinazinha imperfeita, bem pequenininha, bem delicada, porque pra quinar isso aqui tudo, minha gente, minhas costas já tá pedindo arrego. E esse aqui principalmente, né? Ia dar muito trabalho. Eu disse, não, vou deixar assim mesmo, porque não vai ficar feio, né? Ficou bem delicadazinha, mas ficou bem certinho, tá vendo a altura de todos eles. Esse aqui foi o que ficou um pouquinho mais baixo do que os outros. Esse aqui veio bem mais alto, né? Que eu cortei. E os outros, né, tava certinho, não precisou de ajuste, não. Mas aí, quando montar, não vai ficar tanta diferença, não. Só que esse aqui tá um pouquinho mais baixo. Eu consigo ver, né, não sei vocês. Mas entre esse, ó, dá pra ver que ele tá um pouquinho mais baixo. Mas aí, quando tiver tudo montado, não fica feio, não. E pense na quantidade de bolo, viu, minha gente? É muito grande. Esse daqui, principalmente. Aqui é 15, 20, 25 e 30. Então, é muito bolo. Minhas costas tá assim, ó. Socorro, Deus! Mas vamos lá, né? Vamos agora pra decoração. Primeira parte foi. Aí eu já tô começando a limpar ali, ó, a mesinha. Porque minha filha, pense na sujeira que faz. É ganache, viu? Aqui tá as coisas que ela trouxe, ó. Já coloquei aqui o restinho que sobrou da ganache lilás. Porque como ela vai montar lá, aí caso, né, precise, sei lá, fazer algum ajuste. Se alguém esbarrar no bolo, né? Alguma coisa assim. Aí já tem ali a cobertura da mesma cor, que ela pode desenrolar lá qualquer imprevisto. E aí eu vou fazer agora os detalhes de pasta, que vai ser nesse aqui. E os outros eu vou fazer os apliques que ela vai colocar lá. Aí ela mandou também esse chocobol, mas eu nem vou usar, porque é pra colocar umas pérolazinhas embaixo. Mas como ela que vai montar lá, eu não vou ter como colocar as bolinhas, né? Porque as bolinhas a gente bota depois de montar o bolo. Então aí eu vou só colocar, vou tingir com o pauzinho já pra facilitar pra ela. Vou deixar tudo prontinho, pra quando ela chegar lá, né, ela não ter esse trabalho. Então, eu vou colocar ele em um saquinho tingido já com pó dourado. Aí lá ela só faz colocar. Então, agora falta mesmo eu fazer os detalhes de pasta, né? Que vai ser aqui embaixo e outros que vai ser os apliquezinhos que ela vai colocar nos outros três. Então, aqui eu fui fazendo esses detalhes de pasta e são meio que um arabescos, minha gente. Então, vai ser livre que eu vou fazer. Eu fiz algumas cobrinhas fininhas e depois eu marquei no próprio bolo com a esteca, com a pontinha, o desenho. Fui olhando a foto ali e marquei mais ou menos como que ia fazer. Aqui ele já estava marcado e depois eu só vim seguindo o desenho que eu fiz, colando, né, essas cobrinhas de pasta americana. Então, eu vou fazer o desenho, depois eu coloco umas bolinhas de chocobol e vou pintar tudo de dourado. Então, vai ficar mais ou menos aí como estava na inspiração. É um desenho meu aleatório, então não tinha como fazer exatamente igual. Ó, minha gente, aí eu fiz aqui esses detalhes em pasta. Eu não consegui gravar tudo pra vocês direitinho, porque eu tinha que ficar olhando a foto. Mas eu fiz um sol. Aí esses detalhes aqui é meu aleatório. Coloquei o chocobol. E agora eu vou pintar tudo de dourado. Aí eu coloquei aqui um pouquinho do álcool, o pó. E aí eu vou pintar todos esses detalhes aqui de dourado. E aí basicamente vai ser isso aqui nesse de baixo. Depois a gente vai fazer os de cima. Aqui eu fiz esses detalhes, minha gente, pra fazer. Ele é como se fosse um balãozinho, aquele da Rapunzel. A gente vai colocar assim. Aí eu vou pintar com um pozinho amarelo, fazer como se fosse um esfumado, pra ele ficar meio manchadinho. E depois eu vou fazer um solzinho dourado aqui, com esse mesmo pó. E aí vai ficar assim no bolo, tá vendo? Aí já tá sequinho, que eu botei pra secar.
Coloquei bastante CMC e fiz ele mais grossinho assim, tá vendo? Pra poder, porque era pra ter feito ontem, né? Mas como eu falei pra vocês, não deu. Aí eu reforcei todas as formas. CMC um pouquinho mais grossinho e botei pra secar. Então ele já tá firminho, tá vendo? Aí eu já vou colocar no bolo. Vou fazer, pintar, colocar o solzinho e já vou aplicar no bolo pra facilitar. Porque ela já tá na correria lá também. E aí eu vou colocar alguns no bolo e vou mandar alguns soltos. Pra ela complementar lá, depois que ela montar o bolo, caso ela veja que, precisa colocar mais aqui ou ali, aí ela vai colocar uns. Então eu vou fazer assim. Finalizei, minha gente. Finalmente, olha pra isso, já tá de noite. E eu tô morta, vocês não têm noção. Mas, ó, tudo lindinho. Eu falei pra vocês que ia mandar alguns, né, que sobrasse, mas, ó, só sobrou 2. Mas eu acho que não vai precisar não, porque eu coloquei bastante, tá vendo? Aí ela vai montar aqui, não tem nem espaço mais pra colocar. Aí ficou assim, tá vendo? Alguns eu fiz um solzinho e alguns eu fiz só um chapiscadinho dourado. Pra não ficar muito sol também. E é isso. Aí ela vai montar lá. Ela vai colocar também umas flores que ela encomendou por fora. E em cima, no topo, um castelo. Então, ele montado mesmo, eu só vou poder mostrar pra vocês se ela me mandar algum registro, né? Eu vou pedir pra ela fazer um videozinho lá. Ou mandar pelo menos uma foto. Aí eu coloco aqui pra vocês verem como que vai ficar. Mas é isso. Tá prontinho. Só esperar ela vir pegar. Eu vou deixar aqui mesmo, porque ela vai trazer as caixas pra gente colocar dentro e ela vai levar assim. Aí já tá tudo estruturado, tá vendo? Só é mesmo ela colocar um em cima do outro. Como ela vai colocar já no lugar da festa, nem precisa colocar aquele canudo que eu sempre coloco no meio, né? É só ela pegar, botar um em cima do outro também, que ele é muito pesado, né? Ele não vai virar e cair. Então ela pega, coloca um pouquinho de ganache que tem ali, ó, pra colar, vai montando e tá show. Aí eu vou só fazer algumas pérolazinhas douradas. Eu vou colocar um pozinho dourado, mas ela disse que acha que nem vai colocar, porque ela tá tão cansada. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou colocar um pouquinho de chocobol com um pozinho dourado dentro de um saquinho. E vou mandar pra ela junto com essas coisas aqui. Esse negocinho, a ganache que sobrou, pra ela poder, né? Caso aconteça alguma coisa lá, ela ter como remendar. E é isso. E eu não posso nem dizer que vou descansar, minha gente, porque tô com uma bagunça. Pra quê? Melão que eu peguei, eu nem almocei, pra vocês terem noção, já é mais de 5 horas da tarde. Aí deu fome, eu abri um melão pra comer, então eu vou organizar aqui a cozinha. Dar uma limpada pelo menos por cima, né, pra colocar as coisas no lugar. Vou colocar as coisas dela na sacola, a forma, né, que ela vai levar de volta, os negócios dela, pra depois eu poder descansar. Mas ainda bem que já tá tudo pronto. E daí então, tudo certo. E é isso. As 3 encomendas de hoje, tudo ok. As outras 2 já foram mais cedo, né? E essa agora. Então é isso. Agora eu vou fazer aqui, né, a limpezinha pra poder depois descansar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Se você faria um trabalho assim. Eu gostei. Né? Como geralmente eu não faço massa e recheio, então não mudou nada a questão da minha produção, porque eu fiz a decoração. Geralmente eu sempre faço isso, né? A decoração. Lucas que faz a massa e o recheio, mas assim, eu gostei de pegar ele já pronto pra fazer, não vi nenhum problema não. Só não faria se fosse uma pessoa que não sabe fazer bolo. Fazer o bolo e me dar um bolo todo malamanhado eu não pego não. Porque aqui
Ela fez a estrutura certinha, estava bem estruturada, a massa estava bem firme, o recheio bem firme, a proporção de recheio estava firme. Então eu não tenho problema em questão de segurança, de dizer, o bolo vai desmoronar e o meu nome vai estar ali envolvido, né? Isso eu não tive medo, eu simplesmente fiz a decoração porque eu sei que a estrutura foi bem feita, porque foi uma confeiteira que fez. Mas eu não faria se fosse assim, tipo uma pessoa aleatória. Eu fiz esse bolo aqui, tu decora ou não decora? Porque eu não vou me estressar. Eu não quero meu nome envolvido num negócio que eu não sei nem se vai chegar inteiro lá. Enfim. Mas não vou evitar de fazer isso mais não. Porque minha gente, olha, vocês têm noção, minhas costas tá assim ardendo, queimando. Porque é muito grande. Geralmente eu não faço tão grande assim, né? O diâmetro. E 4 de uma vez, né? Mas é isso. Serve de experiência. Eu gostei de fazer, acho que ficou legal. Ela gostou também, eu mandei pra ela quando ele tava coberto só, e ela já tinha gostado, né? Então vou mandar agora a foto com ele finalizado. E acho que ela vai gostar também, porque ficou muito parecido com a inspiração. Vou colocar aqui pra vocês verem também, né, como que é a inspiração e o que ela me pediu. Que foi só ele coberto com esses detalhezinhos, porque ela vai finalizar lá com as flores e o topo que eu falei pra vocês. Então é isso. Vamos terminar aqui, porque o trabalho ainda não acabou. E vou me despedir por aqui para poder finalizar essas coisas. Então não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal se você for novo. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então sempre você vai receber os novos vídeos. E é isso, até o próximo vídeo. Depois eu acabei voltando, minha gente, para a produção, para embalar. Porque como ela tava, o marido dela tava vindo buscar, eu quis, né, já deixar prático para ela poder levar. Porque ela ia trazer as caixas, mas eu já tinha caixa aqui, então eu falei pra ela, eu posso já embalar. Então ficou essa caixa maior, né, pro bolo, pro segundo bolo. Ela é bem grande, bem alta. E as outras foram as caixas menores. Esse último da base não deu pra colocar em caixa, então eu só fiz embalar com plástico filme mesmo. E aí eles foram assim.